Olá pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma segunda-feira às 9 horas, né, no dia 23 de março, onde nós estamos iniciando mais uma videoaula aí, exclusivamente para os alunos do segundo ano, acerca de um assunto aí relacionado à célula vegetal e também a tecidos meristemáticos derivados dessa célula. De célula você vai ter a formação então desses tecidos nos vegetais. Tendo em vista que nós terminamos a parte de taxonomia, de classificação, ao longo das últimas aulas, mandei 2 aulas aí para vocês revisionarem durante a quarentena, e hoje nós gostaríamos de começar um pouco falando sobre célula. Ah, Zé, por que a gente usa essa expressão meristema para célula vegetal muitas vezes? Qual é o significado dessa palavra meristema? Olha, meristema eu tenho certeza que é uma expressão que você também conhece bastante, só que com outro nome na biologia, animal, tá? Na biologia animal nós chamamos de células embrionárias. E dessas células embrionárias nós temos células que nós chamamos de células totipotentes, são aquelas células que ainda não sofreram nenhuma diferenciação, são aquelas células que foram retiradas diretamente do embrião ainda, tá? E nós temos aquelas células que nós chamamos de multipotentes. Quem são essas células? Então, essas células multipotentes são aquelas células que já sofreram diferenciação celular, mas que ainda têm alta capacidade de formar novos tecidos e regenerar alguns tecidos. Então essas células são aquelas células retiradas do cordão umbilical, tá? Essas células multipotentes são células que já foram diferenciadas ao longo do desenvolvimento embrionário até a formação fetal, mas que têm alta capacidade de serem utilizadas aí pela sua divisão mitótica. Então na prática, quando nós estudamos lei de biossegurança, células embrionárias, etc. tal, na prática trata-se disso, tá? Na verdade, as células que são efetivas até hoje, 73 trabalhos científicos que nós temos no mundo todo, as células que são efetivas para restaurar uma parte lesionada da cabeça durante um acidente vascular transitório, durante um acidente vascular hemorrágico, enfim. A célula indicada é a célula multipotente, é a célula retirada do cordão umbilical, tá? Nós não temos nenhum estudo ainda que comprove diretamente a eficácia das células totipotentes, que são as células embrionárias, tá? Então, na verdade, faz-se muito barulho sobre isso, deve-se continuar estudando sobre as células embrionárias, sim, né? Ainda que ética e é importante que se estude, tá? Mas não tem-se ainda estudos que comprovam a sua total eficácia. Pois bem, como nós chamamos de células totipotentes, células embrionárias nos vegetais? Nos vegetais nós chamamos essas células embrionárias, tá, de células meristemáticas. Então, esse é apenas um nome específico para a taxonomia vegetal. Então, antes de nós iniciarmos a falar sobre os tecidos vegetais, para a gente entender, né, muitas vezes quando a gente fala meristema secundário, quando a gente fala entre os meristemas primários, é muito comum aparecer na sua prova, né? Eu sei que o Dari está assistindo aí, eu sei que tem mais 5 pessoas assistindo, a princípio visualizar, porque eu estou usando o celular aqui para eu dar aula para vocês, mas o Dari acabou de perguntar, acabou de postar no grupo, o Luca também deve estar assistindo, o Luca acabou de responder, bom dia, né? Nesse isolamento aí, para benefício nosso e da população, vamos continuar assim até que toda essa crise aí pandêmica passe rapidamente e todos nós tenhamos condições de saúde para estarmos aí retornando bem, né, ao trabalho. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos nos falando por aqui e as aulas vão circulando, vão transcorrendo normalmente, no mesmo círculo, na mesma sequência, para que ao retornar, beleza? A gente vai direto já para as provas depois, né? Quando retornarmos avaliações, para vocês estarem antenados. Pois bem, então quando nós falamos em meristemas, tecidos meristemáticos, Zé, por que você fala, às vezes você fala meristema primário?
Nós vamos entender porque essa matéria é uma matéria inédita, que você ainda não viu, tá ok? Então nessa matéria inédita, quando a gente fala em meristemas primários, aí você vai falar assim, nossa Zé, meristema, olha o nome, pô. Você fala dermatogênio ou protoderme, tá? Esse é o meristema primário. Você fala em periblema ou pleroma, esse é outro meristema primário, tá? Você fala sobre meristema fundamental, tá certo? Então assim, calintrinogênio, são meristemas primários. As gemas também são formações a partir de meristemas primários. Periblema, não sei se eu falei anteriormente, também é um meristema primário. Você, que é isso? Para que serve isso? Bom, eles são os meristemas responsáveis pela formação, tá, da maior parte dos tecidos vegetais. Mas como nós sabemos que tecidos são formados por uma aglomeração de células, né? Primeiro nós temos que entender o que é uma célula vegetal, meu querido. O que representa uma célula vegetal, tá? Para depois nós entendermos aí o que é um tecido vegetal. Óbvio, como que é formada uma célula vegetal? Será que a célula vegetal ela tem alguma que a distingue da célula animal? Primeira coisa que tem que ficar bem claro na sua cabeça. É óbvio que ela tem algumas características particulares, né, com relação a essa célula vegetal. Então a primeira característica que nós vamos ter na célula vegetal, que lembra lá os procarióticos, depois os primeiros eucarióticos, né? Os procarióticos nós lembramos das bactérias, e os eucarióticos nós vamos lembrar a princípio das algas, tá? A primeira característica que nos lembra é a presença de uma estrutura que envolve a célula vegetal. É um envelope morto, mas é um envelope fundamental, um envelope protetor. E esse envelope protetor, nós vamos chamá-lo de parede celular, que basicamente ela é formada por celulose, tá? Então, além dessa parede celular, além desse envelopezinho protetor, nós vamos ter uma outra estrutura interessante, que ela é exclusiva, tá entendendo? Tá? Do vegetal, que não tem na célula animal. Tem também, tá? Em alguns eucarióticos, em algumas algas protoctistas, mas ela é exclusiva do vegetal em relação ao animal, que é a presença daquela estrutura, o cloroplasto, que nós vamos estudar mais adiante sobre o que acontece no interior do cloroplasto, que é o processo da fotossíntese. Nós vamos estudar a fundo esse processo, por que ele ocorre em duas etapas, tá? A fase clara e a fase escura, mas nós vamos ter essa oportunidade de estar falando muito sobre essa questão. E uma terceira diferença bem comum entre as células, tá? A célula vegetal da célula animal, é a presença, meu caro, de grandes vacúolos na posição central da célula. Então presta atenção, Zé, só para a gente começar aqui a falar um pouquinho sobre eles, para eu também poder projetar para vocês, já daqui a pouco, tá? Para eu projetar alguns esqueminhas que vai favorecer você memorizar a sua aula. Esses grandes vacúolos, ao contrário da célula animal que apresenta pequenos vacúolos, normalmente esses pequenos vacúolos eles são representados pelos lisossomos, tá? Beleza, pessoal? Estou recebendo coração, estou recebendo valeu. Olha só, ao contrário desses pequenos vacúolos que formam lisossomos, que formam vacúolos secundários na célula animal, que é pequeno, na célula vegetal, inicialmente quando você tem um vegetal jovem, ele tem esses pequenos vacúolos, mas à medida que ele vai crescendo, esses vacúolos eles vão se fundindo, tá? E vão formando ali grandes vacúolos na posição central da célula, com duas prerrogativas fundamentais, esses grandes vacúolos. Primeiro, ele que controla a entrada e saída de água da célula, tá? Segunda função, ele é o principal local para o armazenamento de substâncias de reserva da célula. Então presta bem atenção, meu caro. Então se ele armazena substâncias de reserva, quando você vai numa farmácia de manipulação, por exemplo, quando o indivíduo vai manipular uma medicação para você de origem vegetal, vai extrair essa essência de onde? Do vacúolo da célula vegetal, tá?
até mesmo entre os cosméticos, entre, né, perfumes, de uma forma geral, as essências são retiradas dos grandes vacúolos que estão ali presentes. Mas o fato desse grande vacúolo ele crescer no centro da célula, ele vai deslocar o citoplasma, todo o citoplasma celular, para a região periférica. Lembrando que esse citoplasma, Zé, mas essa célula ela é envolvida pela parede celular. Ela é envolvida pela parede celular, só que ela tem logo abaixo a membrana citoplasmática normalmente, com permeabilidade seletiva, igual acontece, ou parecido com o que acontece na célula animal, tá? E logo abaixo você tem o citoplasma. Só que esse citoplasma ele vai ficar na região periférica da célula, que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Vai ficar na região periférica da célula, com o núcleo na região central da periferia da célula, onde fica o citoplasma. Sendo que mais a região da célula, mais a região central e as demais regiões, grande parte da célula ela vai ser então ocupada por esses grandes vacúolos. Então eu gostaria que você lembrasse, tá, de 3 aspectos que são fundamentais, que diferenciam uma célula vegetal da célula animal. Então a presença de parede celular, de natureza celulósica, a presença dos plastos ou plastídeos, que vão formar aí os cloroplastos, e a presença dos grandes vacúolos na posição central da célula, tá ok? E além disso, lembrando vocês que vegetais superiores não têm os famosos centríolos, tá? Não tem o centrosoma. Então, se não tem o centrosoma, que participa, que ainda os vegetais inferiores têm, briófita e pteridófita que nós já estudamos, tá? Participam diretamente no processo de divisão celular, principalmente da divisão mitótica. Os vegetais superiores não têm esses centrossomos, não têm centríolos, então não formam os famosos ásteres. Então nós vamos dizer que a mitose desses vegetais não é uma mitose desencadeada como acontece nos animais por estrangulamento da membrana citoplasmática das duas células. Nós vamos ter aqui uma mitose que nós chamamos de acêntrica, sem os centríolos, e uma mitose anastral, sem os ásteres. Porque na realidade, essa célula ela vai ser então separada no meio através de uma vesícula, que a gente vai ver quando ela é formada no processo da telófase, que é a última divisão da mitose, né? Nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e a última telófase. Então a gente vai ver que vai formar uma vesículazinha e essa vesículazinha vai rachar essa célula. Então essa vesículazinha a gente vai chamá-la de fragmoplasto, tá ok? Que é diferente então. Então mitose acêntrica e anastral para os vegetais superiores, gimnospermas e angiospermas que nós já estudamos. Agora eu gostaria que você se atentasse para alguns detalhes que nós vamos ver aqui. Eu gostaria que você tivesse isso aí também anotado, né? Já que nós ficamos aqui meio sem condição de usar quadro nessa situação, mas eu gostaria que você prestasse atenção para você já ir memorizando algumas características dessa célula. Então a primeira coisa que eu já falei para você está aí, ó, parede celular, membrana celulósica. Eu acho interessante que você copie esse esqueminha no seu caderno como aula sequencial daquilo que nós já estávamos falando. Então, lembrando vocês, nós estamos na aula 6 e aula 7 já do caderno 2 do SAS, na mesma aula sequencial que nós já havíamos falado com vocês. E logo depois nós vamos ter aqui, ó, os plastos ou plastídeos. Tá vendo aqui, ó? Esses plastos ou plastídeos, eles vão formar estruturas que nós chamamos de cloroplastos, que apresentam então o pigmento, a clorofila verde no seu interior. Eles vão formar os eritoplastos, que apresentam um pigmento meio alaranjado, meio avermelhado no seu interior, que está relacionado também à coloração secundária do vegetal, tá ok? Eles vão apresentar os xantoplastos, tá? E esses xantoplastos são responsáveis pela coloração. Por exemplo, um grão de milho, você vê claramente que a semente é amarelada, tá ok? Então, isso é derivado de quem? Derivado dos xantoplastos, que produzem esse tipo de coloração para distribuir ao longo da planta. Então, cloroplasto verde, xantoplasto amarelo, eritoplasto avermelhado, tá?
E ainda nós vamos ter os cromoplastos. Esses cromoplastos são plastos incolores, que são responsáveis pela formação de mais plastídeos ou plastos. Então, o nome original nós damos plastos, eles entram em diferenciação dentro de uma célula meristemática para formar essas estruturas que nós chamamos de cloroplasto, que é a sede da fotossíntese, tá ok? E aqui a terceira diferenciação que nós temos, os grandes vacúolos na posição central, para você ir guardando bonitinho aí, principal função, regulação osmótica, então controle de água e saída dos elementos da célula, e a segunda função, armazenamento, tá ok? Seja desde substâncias relacionadas aí à glicose que é produzida, substâncias relacionadas aos carboidratos produzidos pelo vegetal, frutose, depois o amido, que é a reserva, tá? Vai reservar na forma de amido, bem como também várias essências de tanino, de lipídios, água que são armazenadas aqui na região dos grandes vacúolos. E aqui nós poderíamos também considerar uma quarta diferença, que é esse tipo de mitose que nós chamamos de mitose acêntrica ou anastral. Pois bem, então para começar a falar, vamos falar um pouquinho da parede celular. Então a parede celular, ela é morta, ela é permeável e tem alguns detalhes interessantes, tá? Que eu até coloquei aqui para você, para facilitar a sua visão. Também chamamos de membrana celulósica, então ela está diretamente relacionada com a proteção e sustentação da célula, é um envelope protetor. Para que ela serve também, Zé? Ela é altamente resistente à tensão e à decomposição, tá? Ou seja, decomposição, quando nós estamos falando aqui da ação de micro-organismos que vão tentar entrar na célula, como algumas bactérias patogênicas, para desencadear algum tipo de processo infeccioso à célula, tá? Mas ela é permeável, ela é elástica, ela tem uma certa elasticidade, ela não se quebra com facilidade e ela é formada por certas substâncias inertes que nós vamos mencionar. Você já tem que guardar no seu caderninho aí para o Enem, tá? Uma dessas grandes substâncias inertes presentes na parede celular nós chamamos de lignina, ok, meu caro? Lignina, guarde esse nome. Essa substância lignina, ela confere robustez à célula vegetal, tá? Então, como é que é composta essa parede? Essa parede ela é formada por alguns polissacarídeos, né? Nós vamos destacar aqui, ó, a celulose polissacarídeo, que você conhece bem, aquela que você utiliza para formação do papel. Nós vamos ter aqui, ó, a hemicelulose, que é um outro polissacarídeo extremamente importante, e nós vamos ter aqui os pectatos, também conhecidos como substâncias pépticas, tá? Que é o terceiro tipo de polissacarídeo que compõe a parede vegetal, tá? A parede celular vegetal. Outro detalhe interessante, meu caro, nós temos também aqui, ó, substâncias à base de cutina e suberina. Essas substâncias são lipídios, tá? São gorduras que vão então atuar no processo de impermeabilização da célula vegetal. A cutina, normalmente ela está presente em tecidos vivos, como por exemplo a epiderme, tá ok? Já a suberina, normalmente ela está presente em tecidos mortos, como por exemplo suber ou cortiça, aquele mesmo tecido que foi estudado lá por Robert Hooke, quando ele descobriu a célula, né? Quando ele colocou a cortiça no microscópio, ele viu que era um tecido morto, não tinha protoplasma celular, aí ele chamou de pequenas células de um convento. Aí falou, bom, pequenas células de um convento, então o diminutivo de células eu vou chamar de célula. Então daí surgiu nós conhecemos hoje como célula, tá? Pelo Robert Hooke, a primeira que ele visualizou foi uma estrutura vegetal, na verdade. Então, cutina, uma gordurinha que vai impermeabilizar, impedir a desidratação das folhas, das demais partes do vegetal, e a suberina, idem. E aqui a substância que eu falei para vocês, tá certo? Cutina, tecido vivo, suberina, tecido morto. Daqui a pouco eu falo sobre essa diferença de tecido vivo e tecido morto. Lignina é a substância, então, é um polímero. Guarde esse nome que eu estou te falando, é um polímero fenólico que atua diretamente no fortalecimento
do corpo vegetal. Beleza, meu querido? Então, olha, o que confere robustez, grande resistência é a presença de lignina. E essa lignina aqui, ela está naqueles tecidos de maior resistência, como por exemplo o esclerênquima, que nós vamos estudar, e ela vai estar presente também, ela vai estar presente também no xilema e no floema também. Xilema, outro nome é lenho, né? Tecido condutor de quem? Da seiva inorgânica. Água e sais minerais. E liberofloema, tecido condutor de quem? Seiva orgânica. Solução. Então, a seiva elaborada pela fotossíntese. Aqui nessa célula, nós vamos ter também essa estrutura que nós chamamos de estrutura da parede celular, onde você vai ter a membrana primária, tá? Então presta atenção, essa membrana primária é a primeira membrana que reveste a célula, tá ok? Então essa primeira membrana que reveste a parte interna da parede celular, na célula, tá? A gente vai chamá-la de parede celular primária. Dá para você ver aqui, ó, ela está em verdinho, tá vendo aqui, ó? Então eu tenho essa membrana, aí você pergunta assim para mim assim, ô Zé, tá vendo aqui que toda essa estrutura numa célula viva, ela está preenchida? Então nós chamamos essa estrutura que compreende o protoplasma celular. Zé, o que é protoplasma celular? Protoplasma celular é a estrutura onde você vai ter a membrana citoplasmática, tá? Você vai ter o citoplasma e você vai ter o núcleo da célula. Então toda essa estrutura, quando está preenchida, lúmen celular preenchido, nós chamamos isso de uma célula viva, meu querido. Guardou? Célula viva. Agora, quando o lúmen celular ele está vazio, essa célula nossa aqui vai estar então o quê? Morta, meu ilustre. Morta. Ouviu aí, Dari? Ouviu aí, Luca? Talvez a Sofia, Mariana, o pessoal também já está antenado conosco aí, a Elisa, o pessoal aí, todo lá da frente. Grande abraço para vocês, tá? Olha só, estamos aqui ao vivo, na segunda-feira. Nós fazemos, né, ao vivo mesmo, tá? Igualzinho. Não tô vendo vídeo. Não, aqui não tem edição, meu cara. Aqui o que der errado, dá errado direto, tá ok? Tá ligado? É assim, se der pau no negócio aqui, dá pau em tudo. Na internet, tudo. Esquenta a cabeça não, que a gente vai levando assim, tá? Pra gente não ter nenhum prejuízo para vocês na parte da biologia e da química. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho a parede primária, eu tenho o lúmen celular. Quando esse lúmen celular aqui, ó, ele está vazio, tá? Carol Fleury também, grande abraço. Olha só, a menina, a musa, né? Lá do cursinho. Vamos ficar quieto, senão vai dar problema, porque não podemos falar, né, minha cara? Tá? Ah, meu Deus, até minha filha está assistindo. O que é isso? Tá bom, pelo menos eu tenho minha filha aqui também, né? Até minha filha. Então, quando esse lúmen celular ele está vazio, presta atenção, eu vou ter então uma célula morta. E você está vendo aqui, ó, que eu tenho esses pares de pontuações. Você vai perguntar para mim assim, Zé, o que acontece, né? Como é que é o intercâmbio de substâncias entre as células? Bom, o intercâmbio de substância entre as células se faz através desses canaizinhos que você está vendo aqui, meu caro. Ó, você está vendo aqui, nós vamos chamá-los de plasmodesmos, tá ok? Esses plasmodesmos permitem, então, o intercâmbio entre células vivas de substâncias passando de uma célula para outra. Tá vendo aqui, ó? E como é que essas células elas são fundidas, ó? Elas são fundidas através da lamela média. A lamela média é, na verdade, um cimentinho, vamos chamar assim, um cimentinho aderente que permite a fusão, olha que legal, a fusão entre duas células. Como ela permite a fusão entre duas células, você tem um cimento de pectato de cálcio e magnésio que permite essa. Então, lúmen celular cheio, eu vou ter então uma célula viva. Lúmen celular vazio, eu vou ter então uma célula morta, que ela é alicerçada apenas pela parede celular, tá ok? Então aqui você tem alguns detalhes interessantes que eu acho bom você já ir aí guardando, tá? Então a membrana primária é a primeira que é formada, normalmente ela está presente na célula viva. A composição que eu acabei de mostrar para vocês, que é celulose e substâncias pépticas. Aqui você vai ter então
as propriedades dela, ela é permeável e muito elástica. E eu coloquei aqui uma definição para favorecer que você esteja copiando posteriormente. Você vai ter aqui, ó, os plasmodesmos, tá? Que nada mais são do que fios citoplasmáticos que permitem entre células, tá, vivas. Então nós vamos ter os plasmodesmos a esses poros da parede primária. Então não esqueça dessa lamela média, tá ok? Desse cimentinho que nós vamos ter aqui, ó. Então agora você tem situações em que o espaço interno da célula é ocupado, tá, pelo vazio, ou seja, não tem nada no espaço interno da célula. Aí você vai ter aqui a membrana secundária. Então nessa membrana secundária você vai ter, presta atenção, redução do lúmen ou sem lúmen praticamente, porque você tem só alicerçamento da parede celular. E aqui você vai ter os pares de pontuações que mesmo a célula sendo vazia, se não tem o lúmen, favorece a circulação de água e sais minerais no seu interior, como acontece, por exemplo, com o lenho ou com o xilema, tá? Se isso acontece, isso favorece a movimentação, porque não tem que passar por dentro da célula, não tem que passar pelos plasmodesmos. Aí você não tem resistência nenhuma, aí você passa o líquido que acumula aqui, passa rapidamente para os líquidos que são vizinhos, tá ok? O que acontece com o xilema no processo da movimentação da seiva. Então, só para você enxergar aqui, ó, nesse caso, olha só, coloquei a mesma definição que eu falei para vocês sobre lamela média agora há pouco, formada por pectatos de cálcio, tá? E magnésio e por celulose, tá bom? É uma membrana que se forma durante a última etapa da divisão mitótica da célula. Agora olha que legal, que é a telófase, né, meu caro? Aqui eu tenho o lúmen celular, tá? Já de uma célula que está morta. Então ele está extremamente reduzido ou praticamente não tem nada aqui dentro. Então aqui você tem os pares de pontuações que permitem o intercâmbio de substâncias entre essas células, tá ok? Então um detalhezinho aqui, ó, que nós vamos ver também com relação aos tecidos meristemáticos, duas coisas bem simples. Então veja só, no tecido meristemático nós vamos ter aqui algumas situações que eu peço para você prestar bastante atenção, tá? Para a gente começar a diferenciar os tecidos meristemáticos. Então, Zé, o que são esses tecidos meristemáticos? Então, meristemas são tipologias celulares que atuam diretamente na formação dos tecidos das plantas. Então, isso você não pode esquecer, tá? Então, são tipologias celulares que atuam diretamente na formação dos tecidos principais dos vegetais. Então vamos recordar que nós falamos lá, então nos meristemas nós vamos ter o que nós chamamos de células meristemáticas, ou seja, nós temos ali células embrionárias. Só que nós vamos trabalhar com dois tipos de meristemas, tá ok? Primeiro meristema, nós vamos chamá-lo então, o que é um meristema primário, o que é um meristema secundário. Então, meristema primário, essas células elas são derivadas diretamente do embrião, tá? Então são células embrionárias. Portanto, se nós tivéssemos que usar aqui uma nomenclatura que seria uma análoga à biologia animal, nós usaríamos a nomenclatura de células totipotentes, tá ok? Agora, por outro lado, nós temos os meristemas secundários. Esses meristemas secundários são formados por células adultas que a princípio perderam a sua capacidade embrionária de dividir-se, a sua capacidade mitótica de dividir-se. Mas elas restauram essa capacidade de divisão celular. São aquela espécie de células multipotentes que eu falei para você, tá? Então essas células multipotentes, elas têm a capacidade de restaurar o processo de divisão celular através daquilo que nós chamamos de desdiferenciação celular. Beleza? Então você tem desdiferenciação celular. Então a analogia que nós faríamos é com o nosso cordão umbilical. Ah, Zé, o cordão umbilical? Sim.
São células que você retira, o feto cresceu, o feto já está desenvolvido, o embrião já está desenvolvido, e a partir dessas células, o que você vai fazer? Você vai retirar células que têm capacidade de se dividir de forma mitótica, que no vegetal nós chamamos de desdiferenciação celular, porque já não são mais células multipotentes, não são células totipotentes, e sim são células multipotentes. Beleza? Meristema primário. Você guarda assim, ó, está relacionado com o crescimento longitudinal, que nós vamos ver, tá? Crescimento em comprimento das plantas. E é formado por células que nós chamamos de células o quê? Totipotentes, meristemáticas. Meristemas secundários. Está relacionado com o crescimento em espessura da planta. Ó. E está relacionado com células que nós chamamos de células que já sofreram diferenciação celular e agora são células multi. Belezinha? Presta atenção no detalhe aqui agora. São os tipos de meristemas. Tá? Meristemas primários estão presentes em todas as plantas. Meristemas secundários apenas em algumas plantas. E nós vamos ter a oportunidade de falar para vocês, para você definir aí essas diferenças de meristema primário, meristema secundário, blá, 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 blá. Essa aula é longa, tá? Não sei se vai dar para eu colocar tudo no mesmo vídeo, mas vamos começar aí as partes para a gente entender onde estão esses meristemas no vegetal, tá certo? Então dá uma olhadinha aqui para mim. Então tá aí, basicamente, os meristemas, o tipo de célula, né? São células jovens ainda, portanto, elas são células diminutas. As paredes celulares ainda não estão tão impregnadas de celulose, tá certo? Elas são finas, delgadas. Por enquanto ainda elas apresentam pequenos vacúolos que futuramente vão se condensar em grandes vacúolos na posição central, tá certo? E você vai ter ainda, como os vacúolos são pequenos, os núcleos são parecidos com a célula animal porque eles estão alocados na região central da célula, tá certo? Então aí você tem um tecido embrionário inicial no meristema primário. Então, são células também conhecidas como totipotentes, que vai originar todos os tecidos adultos da planta. E já para você ir guardando aí, quando nós falamos em tecidos adultos da planta, nós vamos falar do tecido que é a sede da fotossíntese, que nós chamamos de parênquima, clorênquima, presta atenção, parênquima, clorênquima, é a mesma coisa, tá certo? Ou tecido fundamental do vegetal. Tudo é a mesma coisa. Clorênquima. Agora, cuidado que entre os tecidos mecânicos nós temos o colênquima, não é clô, é colênquima, tá certo? Temos aqui o colênquima e temos aqui o esclerênquima. Esse é formado por células vivas, lúmen celular preenchido, esse aqui lúmen celular vazio, por isso nós chamamos que ele é formado por células mortas, meu querido. Então aqui tem muito aquela substância, aquele polímero fenólico que nós chamamos de lignina, beleza? Olha só, temos tecidos de proteção, um formado por células vivas, que nós vamos chamá-lo de epiderme, e o outro formado por células mortas, descobertas lá por Robert Hooke, que nós chamamos de suber ou cortiça. Agora veja só você aqui, ó. Tenho também os tecidos de condução, que você conhece bem, que nós chamamos de lenho ou xilema, tá? E líber ou floema. Esse aqui tem células vivas, lúmen celular preenchido, esse aqui células mortas, lúmen celular. Nós vamos ter os tecidos de secreção, tecidos de excreção vegetal. Vamos entender por que quando você corta lá a seringueira, né, sai aquele leite da seringueira que é utilizado, o látex, né, para fazer aí a borracha, os derivados da borracha. Nós vamos entender tudo isso, tá bem? Então, olha, primeiro, quem são os meristemas primários? Onde eles são formados? Eles são formados. O que se trata quando nós falamos em ápice caulinar, tá? Que é a gema caulinar. E o que é o ápice da raiz? O que acontece no ápice do caule e o que acontece no ápice da raiz? Antes de você enxergar isso aí, eu gostaria que você enxergasse aqui primeiro esse esquemazinho, que dá para você enxergar comigo tanto o ápice do caule quanto o ápice da raiz. Olha só que legal. Aqui, ó, eu tenho o ápice, tá, do caule.
E nesse ápice do caule, nós vamos ter alguns meristemas que são formados nessa região do vegetal. E aqui eu tenho o ápice que nós chamamos de ápice radicular. E nesse local aqui, ó, algumas regiões meristemáticas vão se formar a partir da ponta da raiz que é inserida no solo. Aqui, ó, você tem os ramos da planta. E nos ramos da planta você tem o ápice caulinar. Belezinha? Daqui a pouco eu volto para falar sobre cada um desses. Então, olha, entre os meristemas primários, lembra que eu estou falando para vocês aqui, nós temos então células embrionárias, tá? Ou células meristemáticas, tanto faz, ou células totipotentes, que aqui no esquema, para favorecer você guardar posteriormente, nós vamos chamá-lo de células iniciais. O que vai acontecer com essa célula? Quero que você anote, tá? Todos esses detalhes do seu caderninho, tá? Para favorecer você estudar depois. Então, olha só, essas células iniciais, elas estão sofrendo mitose, e aqui você vai ter a formação do primeiro meristema, que a gente vai chamar de dermatogênio ou protoderme. Esse meristema, ele é responsável pela formação da epiderme, que é o tecido que vai revestir inicialmente a planta na fase jovem. Então, a epiderme é tecido de revestimento. Ó, nós temos o segundo meristema, que é o periblema ou meristema fundamental, que a partir de mitoses e diferenciação celular consecutivas, você vai ter a formação do tecido que é a sede da fotossíntese no vegetal, que é o tecido parênquimático, que nós temos então o parênquima. E nós vamos ter aqui o terceiro, pleroma ou procâmbio, que vai então atuar na formação dos tecidos condutores, líber e lênio, ou seja, floema e xilema da planta, tá? Mas todos eles são derivados dessas células meristemáticas. E um detalhe que nós vimos aqui dos pontos vegetativos da célula, onde você vai ter os meristemas adultos, os meristemas primários e secundários. Lembrando que aqui, por exemplo, eu tenho, tá, uma plantinha de feijão. Olha que legal. A plantinha de feijão, você tem aqui os dois cotilédonos, que nós já vimos lá na aula de angiosperma. A região abaixo das folhas cotilodenares, essa região abaixo aqui dessas folhas do cotilédono, ela é chamada de hipocótilo, tá? E a região acima das folhas do cotilédono, que ela vai secando cada vez mais porque o vegetal vai usando das suas reservas, né? Ela é chamada de epicótilo, tá vendo? Então, o que interessa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui? Então, aqui nós temos as folhas, nós temos as raízes, temos aqui os cotilédonos. Olha só, quando a gente fala em gema apical, a gema apical ela fica exatamente nesse ponto aqui do vegetal. Tá? Na ramificação, no ramo do vegetal. E quando a gente fala de gema radicular, quando a gente fala de ponto vegetativo radicular, nós estamos falando na ponta aqui de baixo da raiz. Ó. Então você tem o ápice do caule, tá aqui, e aqui eu tenho o ápice da raiz. Então, olha, nesse são as células iniciais, e a partir dessas células iniciais, olha o que vai acontecendo. Na região mais periférica vão formando então o dermatogênio protoderme, responsável pela formação da epiderme que vai revestir toda a planta, tá? No caso do caule. Olha só que eu vou ter também aqui, ó, nessa região próxima também, a região periférica, mais no meiozinho aqui, eu vou ter a região do periblema. Esse periblema é que vai formar o tecido parênquimático, que é a sede da fotossíntese, rico em cloroplasto, tá ok? E aqui eu vou ter ainda, olha só, essa região que é conhecida como pleroma, que é a parte mais interna, que está destinada à formação dos tecidos condutores primários na planta. Então daí dá para você enxergar melhor o que eu estou falando. E além disso tudo, tem uma estrutura que é exclusiva ao caule e não apresenta, e não aparece na raiz. Essa estrutura é a gema, tá? São as gemas laterais, são estruturas que estão apenas no caule. Inclusive, quando você vai diferenciar um caule de uma raiz, o que você fala? Ó, se tem gema, não é raiz, é caule. Vamos lembrar da batata inglesa? Cada pontinho preto daquele que fica debaixo do solo, que você come posteriormente, você gosta tanto, batata frita, tá? A batata inglesa, cada pontinho preto daquele lá é uma gema. Aí você vai estudar e vai ver o seguinte, batata não é extensão caulinar, é um tubérculo. Por que é considerado tubérculo e não raiz? Porque tem gema. Toda estrutura que tem gema é a estrutura do caule, não é a estrutura da raiz. Toda estrutura radicular
Não tem gema, meu querido, tá? Para ser uma estrutura radicular, não tem gema. Então, quando você olha aqui, ó, para essa região da ponta da raiz, o que você vai ver aqui? Você vai ver os tecidos, tá? Ou você vai ver aqui os tecidos meristemáticos, ou os meristemas primários. Eu vou ter nessa região aqui o dermatogênio, que vai formar a epiderme, que vai revestir a raiz. Eu tenho aqui, ó, o periblema, que vai formar, então, a estrutura que vai produzir o parênquima de reserva da raiz, tá? E vou ter aqui o pleroma, que vai formar os vasos condutores da raiz. E aqui no centro, que derivou tudo isso, foi as células meristemáticas, a partir das quais se formam os 4 meristemas. E aqui eu tenho um quarto meristema, que se aqui eu tenho a gema que é exclusiva do caule, aqui eu tenho caliptrinogênio, embora o nome não esteja aparecendo aqui, o caliptrinogênio, que é uma estrutura exclusiva da raiz. Guardou o nome aí? Então vai formar a estrutura que reveste o ápice da raiz, que é conhecida como caliptra, ou também conhecida como coifa, tá? Em plantas aquáticas, você tem uma dupla coifa aqui, utilizar muitas vezes a hiperidratação, a hidratação excessiva dessas plantas, tá ok? Então, além desse meristema primário, nós vamos ter aqui os meristemas que nós chamamos de meristemas secundários. Então, vamos lá. Meristemas secundários. Quem são eles? Esses meristemas secundários. Vamos ter basicamente secundários que você vai ter que guardar para mim, tá? E esses meristemas secundários, eles são o filogênio e o câmbio. Ah, Zé, você falou que toda planta, todo vegetal, ele apresenta meristema primário. E meristema secundário? Todos os vegetais apresentam meristema secundário? Não. Meristema secundário só está presente em vegetais que apresentam crescimento que nós chamamos de crescimento em espessura, tá? Então esse crescimento em espessura é o crescimento que nós chamamos também de crescimento lateral do vegetal. Então ele é formado por células que já sofreram processo de diferenciação, já são células que estão em processo de desdiferenciação celular, que restauram a capacidade de divisão mitótica. Como eu falei lá atrás, células multipotentes. Tá? Então, ó, todo vegetal que cresce significativamente para os lados, como as árvores, por exemplo, então esse crescimento em espessura, ele é comandado pelos meristemas secundários. Principalmente eles acontecem nas angiospermas dicotiledôneas, tá ok? E nas gimnospermas, você tem esse crescimento secundário. Aí você então faz aquela pegadinha de Enem para mim assim: ô Zé, me fala um detalhe, presta atenção nessa pegadinha. Mas todo vegetal, ele não cresce um pouco, se eu pegar, por exemplo, o milho, ele não cresce um pouco para a lateral, no começo ele é fininho, crescendo ao longo de 90 dias, ao longo de 4 meses, 120 dias, ele vai crescendo. O caule dele vai crescendo, ele não cresce. Então eu vou te dizer o seguinte: esse crescimento menor que acontece na maioria das monocotiledôneas, nós chamamos esse crescimento, tá, de hipertrofia celular. Então é um crescimento menor, guarde bem. Na verdade são as células que estão crescendo, então sofre hipertrofia. Se ela está crescendo, a célula cresce, o como vai crescer, mas não é meristema exclusivo que vai fazer aquele caule maior, tá entendendo? Então você tem apenas hipertrofia. Então normalmente as monocotiledôneas, com algumas exceções que apresentam meristemas secundários, mas normalmente as dicotiledôneas só apresentam meristemas primários, tá? Dicotiledôneas e gimnospermas apresentam tanto meristemas primários quanto meristemas secundários. Vamos lá, função não ser de jeito nenhum, tá? Quando nós falamos do filogênio, o filogênio ele tem duas funções bastante interessantes. Para o lado mais externo da planta, ele vai formar o que nós chamamos de tecido que substitui a epiderme, quando a planta está mais velha. Quando você chega na planta assim, você não bate no tronco dela, sai aquelas cascas mortas. Aquelas cascas mortas lá da cortiça. Então, no lado mais externo da planta, você tem a formação do suber ou da cortiça, meu caro. Guardou aí? Suber ou cortiça, tá? É o tecido morto, formado à base de suberina, aquela substância impermeabilizante que nós falamos lá no início da aula, tá ok?
No lado mais interno, abaixo ali dessa casca morta, na parte mais interna, nós vamos ter a formação de um tecido cicatrizante de origem também parenquimática. Seria o equivalente ao tecido conjuntivo humano, que atua na cicatrização. E esse tecido, nós vamos chamá-lo de feloderma. Belezinha? Feloderma. Ó, nominho bonitinho. Feloderma, tá ok? O segundo meristema, nós vamos chamá-lo de câmbio. Tá? Se nós tivermos o procâmbio ou o pleroma como meristema primário, nós vamos ter agora o câmbio, que vai formar o tecido condutor, que vai crescer junto com o caule e junto com a raiz. Tá? Então esse câmbio, ele vai formar para o lado externo, mais próximo à casca, o líber ou floema secundário, aumentando então o diâmetro daquele que foi formado pelo meristema primário. E no lado mais interno, vai formar aquela região da medula da planta que nós chamamos de lenha, né? O pessoal na roça chama de lenha. Na verdade o nome é muito próximo. Lenha nós damos o nome de lenho, que é um tecido morto, basicamente grande parte do vegetal responsável pela condução da seiva, que nós chamamos de seiva inorgânica, água e sais minerais. Então guarde bem. Floema ali, o líber conduzindo a seiva elaborada na fotossíntese, a seiva orgânica, vai descer e vai ser armazenada na raiz e parte dela fica na folha também. Depois eu coloco essa aula de fotossíntese para você entender, belezinha aí, tá ok? E o líber para absorver água e sais das raízes, beleza? Guardou? O líber não. Para absorver água e sais minerais a partir das raízes e para subir pelo caule até as folhas para efetivação do processo fotossintético. Então o câmbio para fora forma o líber, próximo à casca, e para dentro, tá, vai formar o lenho, ou também conhecido como xilema. Então líber ou floema, lenho ou xilema. Beleza, pessoal? Então essa é a primeira aula que a gente está começando a falar aí sobre os tecidos meristemáticos. A gente vai falar também sobre sobre os principais tecidos derivados desses meristemas. Então a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar sobre epiderme, tá? Vai falar sobre o suber, sobre os parênquimas, sobre o esclerênquima, sobre o colênquima, beleza? Sobre o líber, sobre o xilema, como que eles são formados e também sobre os tecidos de secreção. Belezinha? Aula ao vivo, beleza? Como se nós estivéssemos aí presente com vocês. Qualquer dúvida, manda no WhatsApp, respondo com o maior carinho, tá ok? Depois vou mandar para vocês também exercícios sobre essa aula. Além dos exercícios que eu vou mandar, você tem a obrigação de fazer já os exercícios da apostila do SAS, tá ok? Grande abraço, até uma próxima aula, que eu sempre vou avisar com vocês aí com antecedência, tá ok? Grande abraço, tchau, tchau.